Fala personal trainer e futuro personal. Gente, quem não quer faturar 10 mil reais por mês ou mais trabalhando como personal trainer? Eu digo que é possível, não está tão distante assim da sua realidade como você pensa, personal, e é nesse vídeo que eu vou ensinar como faturar 10 mil reais por mês através de 4 modelos de negócio e trabalhando com esses 4 modelos de negócio simultaneamente. Então, para acompanhar esse vídeo, é importante ter uma calculadora em mãos, papel e caneta. E agora aprenda como aplicar e estruturar 4 modelos de negócio para sua carreira de personal trainer e faturar 10 mil reais ou até mais. Vamos conhecer os 4 modelos de negócio. Número 1, atendimento presencial individual. Número 2, atendimento presencial em dupla. Número 3, atendimento presencial em pequenos grupos de até 5 pessoas. E número 4, é claro, consultoria fitness online. Então, agora que você já sabe quais são os 4 modelos de negócio, eu vou ensinar você como estruturar cada um na sua agenda semanal. Nós vamos falar sobre precificação, sobre prós e contras de cada modelo de negócio e nós vamos fechar esse faturamento de 10 mil reais para você ver como sim é possível chegar nesse faturamento apenas com 4 modelos de negócio. Começando com o modelo de negócio número 1, nós temos o atendimento presencial individual, que é o modelo tradicional de trabalho do personal trainer, onde ele vai atender um cliente por horário. E por que atender dessa forma, né? Por que continuar atendendo presencial individual? Porque quando você atende dessa forma, você consegue entregar o melhor do seu trabalho. Porque um cliente é capaz de trazer um retorno financeiro muito atrativo para você. Afinal, eu fiz uma pesquisa de mercado aqui na região e eu vi que clientes que contratam em média 3 vezes por semana, eles trazem uma receita, um cliente apenas, de 600, 700 reais por mês para o personal. Isso é muito atrativo. Um cliente apenas trazendo uma receita de 600, 700 reais por mês. Só que em contrapartida, se um cliente para, o personal também tem uma queda bastante grande da sua receita. Então, existe um risco muito grande quando a gente trabalha somente com atendimento presencial individual. Por isso que eu trago nesse vídeo 4 modelos de negócio, para que você tenha um leque maior de serviços e você tenha menos risco, né, de queda na receita. E agora, gente, um fator também que eu trouxe aqui, que eu não vou dizer que ele é um fator negativo, mas é algo que a gente precisa refletir em cima, que é quando a gente atende o nosso cliente de forma individual, nós, personal trainers, nos envolvemos muito, não só fisicamente, mas emocionalmente. Por isso que muitos falam que eu, às vezes, né, eu viro mais um psicólogo do que um personal. Isso é verdade. A gente cria uma amizade muito grande com os nossos alunos e a gente se envolve com eles. Então, é preciso, sim, aprender a filtrar as emoções, as energias, para a gente não carregar isso para nossa vida depois do treino e para a gente não carregar isso para o próximo treino, porque cada cliente vai chegar para a sua sessão de treino sentindo uma emoção diferente, com algo diferente para falar para a gente. Então, nós, personal trainers, nós temos que desenvolver algumas capacidades, a gente precisa entender que no 1 a 1 existe sim esse envolvimento psicológico maior. Vamos falar sobre precificação agora? Então, por isso que a calculadora está aqui e o computador está aqui do lado. Gente, para eu falar sobre precificação com vocês, é claro que eu tive que fazer uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado, ela foi feita aqui na região, tá? Eu fiz aqui na região de Santa Catarina, sul de Santa Catarina, e eu levantei muitas variações. Gente, eu vi que tem personal cobrando 30 a hora, 50, 80, eu encontrei até 150, então é uma faixa muito grande, né? Uma variação muito grande. E aí talvez você esteja se questionando, poxa, mas por que tanta diferença? Bem, por vários fatores. O primeiro é claro que trata-se de um serviço e não um produto, então obviamente que quando a gente fala de serviço, a gente tem valor agregado, a gente tem vários fatores, então sim, sempre vai ter uma diferença maior do que quando a gente fala de um produto, que é igual, ok? Segundo, gente, tem muitos personal trainers que infelizmente cobram barato porque eles querem ser reconhecido por serem baratos. Não sei, eu acho que deve ser isso, né? Enfim, eles acham que é uma estratégia legal, quando na verdade, gente, cobrar barato é um tiro no pé. Nós precisamos valorizar o nosso trabalho, nós precisamos, obviamente sim, fazer uma pesquisa de mercado, mas cobrar
precificar a nossa tabela de atendimento com base na nossa capacidade, na nossa formação, nos cursos que a gente continua fazendo, nos congressos que a gente continua indo, nos estudos, nos grupos de estudos, enfim, gente. Eu tenho certeza que quem está me assistindo aqui está em constante aprendizado, né? Eu falo que é aprendizado contínuo. Então, valorize o seu trabalho. Não cobre barato para encher a agenda, tá? Você vai ser reconhecido pelo personal baratinho e os seus clientes vão te trocar. Eles vão trocar com muita frequência e você vai ter sempre muita rotatividade. Além de encher a agenda, trabalhar o dia inteiro, é sempre uma rotatividade. E isso gera um desgaste físico e emocional muito grande. Mas aí o que eu fiz, gente? Eu fui lá e peguei um valor intermediário. Então eu coloquei R$60 por treino pra gente fazer o nosso cálculo, tá bom? Então eu peguei aqui 2 cenários, tá? Então eu quero que vocês anotem no papel. No cenário 1, nós temos 3 clientes treinando 3 vezes por semana, tá? Treinos de 45 a 50 minutos. E nós temos no cenário 2, 2 clientes treinando 2 vezes por semana, tá? E aí, por que 45 a 50 minutos? Mais uma dica para você aí que não atende ainda ou que já atende, mas só trabalha com aulas de 1 hora. Porque nós precisamos lembrar que, como é um atendimento presencial individual, muitas vezes, quase sempre, o teu aluno vai chegar com vontade de conversar sobre qualquer coisa. E esses clientes que eu coloquei aqui, eles treinam de manhã cedo. Então, eles querem falar sobre o dia de trabalho, a noite mal dormida, a discussão que teve em casa, o problema com filha e vai, né? Se você trabalha com mulheres como eu, por exemplo, pensem, todo dia um assunto diferente. Então, quando você trabalha com treinos de 45 a 50 minutos, você deixa aquele intervalinho até começar o próximo cliente, você pode negociar com o seu aluno. Você conversa assim, ó, por exemplo, chegou a sua cliente, você viu que ela tá louca de vontade para conversar, mas ela também precisa treinar, não é? Então você fala assim, ó, Maria, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos treinar até tal horário. Eu reservei no final da aula uns minutinhos pra gente conversar. Pode ser? Ela vai adorar. Ela vai adorar saber que ela vai treinar contigo, treinar legal e depois ela ainda vai poder conversar contigo. Se tem talvez um café na academia, vocês podem sentar na mesinha e conversar à vontade. Assim você não atrapalha os resultados dela e você entrega muito valor para ela. Ela vai adorar. Então, não coloque horários assim, cheios, 1 hora, um atrás do outro, tá? Você tem que contar com imprevistos e você precisa ter tempo, talvez para organizar a sala, deixar preparada uma estação para o próximo horário, aguardar o seu próximo cliente legal, talvez você vai lá no banheiro, usa rapidinho, borrifa um perfume, bota um desodorante novo, enfim. Não enche a agenda e não coloque os horários um colado no outro. Vamos fazer cálculos agora? Vamos lá. Nós colocamos ali que vai ser R$60 por treino, certo? Nós temos 3 clientes treinando 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, vezes uma média de 4 semanas. Então vai dar uma média de 12 treinos, uma média. Gente, por que uma média? Porque você tem 2 opções, tá? Você pode trabalhar com mensalidades, então um preço fixo, como você pode cobrar por treino, só que daí todo mês vai ter uma variação. Minha sugestão é define um preço fixo. Eu faço assim, eu pego o meu valor, supondo que seja 60, que nem aqui, eu multiplico pelo número de treinos médio com base no mês de 4 semanas e meia, mais ou menos. Então, coloco ali 60 vezes, dá uma média de quem treina 3 vezes por semana, 13 treinos e meio. Então, mais ou menos 810 seria, tá? A minha sugestão para você é isso. Defina um preço fixo. O seu cliente vai pagar uma mensalidade para treinar aqueles dias, naqueles horários. E depois essa questão de reposições, é um outro assunto, não cabe falar nesse vídeo, mas negocia com ele também e coloque em contrato. Mas para esse vídeo hoje eu coloquei uma média de 4 semanas. Então, se esse cliente vai pagar R$60 por treino, ele vai treinar em média 12 treinos, anota aí R$720, tá? E nós temos quantos clientes nessa condição? 3. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui. 3 clientes vezes 720, chegamos numa receita de R$2.160. Anota aí, 2.160. No cenário 2, nós temos 2 clientes treinando 2 vezes por semana, também é R$60. Então, 2 vezes por semana, vezes 4 semanas em média, eu tenho 8 semanas. Vezes R$60 do treino, eu tenho R$480 que cada cliente vai me pagar. Eu vou fazer agora essa continha e eu vou chegar numa receita de 960, são 2 clientes.
960 mais 2.160, eu cheguei no faturamento de 3.120. Gente, anota aí, 3.120. Esse é o meu faturamento de atendimento presencial individual, tá? Agora, nós vamos partir para o segundo modelo de negócio, que é atendimento presencial em dupla. Vamos começar então falando sobre os benefícios de trabalhar com atendimento presencial em dupla, tá? E eu trabalho com esse modelo de negócio, já vai fazer quase um ano, mas quando eu comecei, eu tinha as minhas dúvidas, tá? Eu achava que talvez eu não conseguiria entregar um bom trabalho, né, por atender duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu descobri, na verdade, que esse modelo de negócio é talvez o mais interessante de se trabalhar. Quer saber por quê? Vamos lá. Vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro para você e dinheiro para o seu cliente, tá? Ele tem um bom custo-benefício, ele tem um ótimo custo-benefício, porque o seu cliente que deseja contratar um personal, né, o seu futuro cliente que deseja contratar um personal, deseja te contratar, talvez ele não tenha grana para contratar você na condição do atendimento presencial individual, mas ele quer contratar você, ele quer treinar com você. Nessa modalidade, você consegue oferecer essa possibilidade para ele, diminuindo o preço. E ele vai continuar tendo um ótimo atendimento e ele vai ficar feliz da vida por treinar com você. Outro fator também que a gente precisa falar é sobre a tua otimização de tempo personal. Você precisa otimizar o seu tempo, você não pode encher a sua agenda. Então, é muito provável que se hoje você já trabalha com atendimento presencial individual, tá? Que você tenha clientes treinando assim, mas que tem perfis, que tem objetivos em comum. Você provavelmente tem. Se você trabalha como eu com praticamente só mulheres, tenha certeza que você tem. E quando você conversar com elas, quando você identificar aquelas que, né, que tem a ver uma com a outra e você oferecer essa possibilidade, elas vão adorar. Tenha certeza disso, tá? A gente coloca muita coisa na nossa cabeça, só que tem que fazer para saber, né? A gente tem que ir lá, tem que perguntar. E foi o que eu fiz e foi assim que deu muito certo. Então, otimização de tempo é como um fator, né, positivo desse modelo de negócio. Gente, o fator social e o estímulo que traz, tá? Para você e para o cliente. Vocês sabem que muitos clientes de personal training presencial individual contratam a gente pelo comprometimento, tá? Porque sozinhos eles não vão para academia, eles não vão treinar. Então, muitas vezes eles contratam a gente por isso, porque tem muitos instrutores, estagiários em academia que prescrevem ótimos treinos. Mas o fato de aquele profissional não estar lá à disposição, não ter horário marcado com o cliente, ele não aparece. Então, ele precisa se comprometer. Ele precisa pagar um dinheiro alto, mas ele precisa do comprometimento, ele precisa saber que tem um personal esperando por ele. E aí, gente, onde isso conta muito no dupla, né? No atendimento em dupla, porque além de ele ter o personal dele esperando, ele vai ter um colega de treino esperando. Ele vai morrer de vergonha se ele não comparecer ao treino simplesmente porque ele esqueceu de colocar o despertador, porque ele estava com preguiça. É fácil um cliente de atendimento presencial individual cancelar um treino individual, porque ele só vai mandar uma mensagem para você e deu. Ele já tem intimidade com você, entendeu? Agora, um cliente de atendimento presencial em dupla cancelar, ele já vai pensar duas vezes. Porque ele vai pensar, poxa, minha colega vai estar lá esperando, meu colega vai estar lá, o meu personal vai estar lá, eu vou. Com vontade, sem vontade, eu vou. Então, gente, fator social e estímulo conta muito, tá? E não tem tanto envolvimento seu como personal com os clientes naquele momento. Por que não tem tanto envolvimento psicológico? Porque não dá tempo, gente. Quando você tá atendendo dois clientes ao mesmo tempo, você corre o tempo inteiro, porque os clientes nem sempre vão fazer o mesmo treino, gente. Eles estão contratando você para atendimento em dupla, mas o treinamento continua sendo personalizado. Então, talvez você vai precisar ajustar o exercício diferente para um cliente, talvez você vai precisar posicionar ele em outro equipamento, então eles vão ficar distantes um do outro. Então, personal, você não pense que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar mais, você vai otimizar o seu tempo, mas naquele horário de treino, você vai ter que ter muita disciplina, você vai ter que ter muito dinamismo, sabe? Você vai ter que estudar muito essa questão do relacionamento interpessoal, até como usar mais a tua linguagem corporal, às vezes para sinalizar para um aluno que está lá do outro lado da sala até você chegar nele.
E aí eu digo que não é mais fácil, mas traz um retorno financeiro muito bom pra gente. Então, por isso que vale muito a pena trabalhar para chegar nesse nível e atender clientes em dupla, ok? E agora, é claro, a gente vai falar sobre precificação, tá bom? Então, nós já escolhemos o valor de 60 para fazer os nossos cálculos, fixamos que 60 aqui para esse vídeo é a nossa base de hora treino. Quanto que nós vamos cobrar para atender os clientes em dupla? Nós não vamos cobrar 50%, nem pense em cobrar 50%, porque como eu falei antes, você otimiza o tempo, só que você não tem menos trabalho no horário do treino. E depois que você terminou o treino, você vai ter demanda de trabalho para 2 pessoas. Você vai prescrever para 2 pessoas, você vai ter que se relacionar com 2 pessoas online, via WhatsApp, enfim, não é menos trabalho. Mas pelo fato de colocar 2 pessoas no mesmo horário, você vai oferecer um desconto. E aí, quando que vai ser esse desconto, já que não vai ser 50%? A minha sugestão é que você aplique um desconto de 30%. Então, você vai cobrar 70% do valor do individual. Então, se a gente vai fazer isso, calculador em mãos, 60 vezes 70%, R$42 por treino, mais para cada aluno. Então, a gente vai multiplicar por 2, são 2 pessoas no mesmo treino. Olha só que legal, gente. Você fatura agora 84 e não mais 60. Ficou legal, né? Ficou bacana. Vamos fazer continhas agora? No cenário 1, você vai ter 2 duplas. No cenário 2, você vai ter 2 duplas. Só que no cenário 1, são 2 duplas treinando 3 vezes por semana. E no cenário 2, são 2 duplas treinando 2 vezes por semana. Lembrando que lá no individual, nós preenchemos os seguintes horários, tá? Se você não colocou, coloca agora no papel. Segunda, quarta e sexta, a gente preencheu às 6, às 7 e às 8. E a gente preencheu terça e quinta às 6 e às 7, tá? Para você olhar a sua agenda agora e visualizar como que ela vai ficar. Agora, no atendimento presencial individual, a gente vai preencher segunda, quarta e sexta com duplas, né? No horário das 9 e das 10. E nós vamos preencher terças e quintas com duplas às 8 e às 9, beleza? Anotou aí? Ok. Vamos fazer continha, então? Se eu vou atender 2 duplas, 3 vezes por semana, eu vou fazer uma conta agora, tá? R$84 por treino vezes 3 treinos por semana, vezes 4 semanas, eu vou faturar R$1.008, 1.008 por dupla, para essas duplas que treinam 3 vezes por semana. Eu tenho quantas duplas? Eu tenho 2 vezes 2, 2.000, não dá pra ver porque vira aqui, né? Enfim, 2016, 2016. Eu vou ter de faturamento com essas 2 duplas. Anotou? Vamos pro próximo cenário. Agora eu tenho 2 duplas treinando 2 vezes por semana. Vamos pras continhas. 84 por treino, vezes 2 treinos por semana, vezes uma média de 4 semanas. Eu cheguei em 672 por dupla, eu tenho 2 duplas. 1.344 é o meu faturamento agora com essas 2 duplas. Vamos somar? 1.344 mais 2016, eu cheguei em 3.360. É isso? É isso, gente. 3.360. Olha só que legal. Eu agora tenho um faturamento somando individual com dupla de 3.360 mais 3.120. Gente, eu tenho um faturamento de R$6.480. Eu tô muito perto dos R$10.000. E aí, onde a gente vai agora falar sobre o terceiro modelo de negócio. Atendimento presencial em pequenos grupos de até 5 pessoas. Talvez agora você esteja se perguntando, tá, Fran, mas e se eu atendo numa academia tradicional, né? Eu não atendo num estúdio, eu não sou proprietário do meu próprio espaço. Como que eu vou fazer, então, para trabalhar com esse modelo de negócio, que é atender 5 pessoas simultaneamente? Eu tenho algumas dicas para você, algumas sugestões, tá? A primeira delas é tentar negociar com o responsável da academia. Você provavelmente na sua academia, se você atende lá numa academia tradicional, você tem sala de ginástica, talvez uma sala de funcional, sala de bike, enfim, você tem salas para aulas coletivas que ficam desocupadas na maior parte do dia. A gente sabe como é que é, né? Tem aula sempre de manhã cedo e aula no final do dia. E, tirando os grandes centros, mas na maioria das cidades,
De manhã, ali a partir das 9 da manhã até as 5, 6 da tarde, às vezes não tem nada, as salas ficam paradas. E isso, gente, para uma academia, para um gestor de academia, isso é péssimo. Então você pode sim negociar com ele para você atender esses pequenos grupos nesses horários onde não tem aulas e você comissiona a academia, entendeu? Com base nos alunos. É uma ideia. Uma outra sugestão é você fazer o seguinte, presta atenção, tá? Tá crescendo cada vez mais o número de prédios, de edifícios com academias internas e lá não tem instrutor, gente, não tem ninguém atendendo aquelas pessoas. Você já pensou em fechar pequenos grupos em condomínio? Você vai até lá e você atende as pessoas naquele horário e você não tem que comissionar ninguém, você não tem uma academia lá onde você paga uma taxa para atender. Você vai receber integral 100%. E não é difícil fazer isso, tá, gente? Não é difícil, basta você às vezes conversar com uma cliente, uma conhecida, um amigo. Ah, vamos juntar lá, conversa, joga no grupo lá do WhatsApp do condomínio, você vai fechar. São só 5 pessoas, tá? Então essa é a minha outra dica. E a terceira dica é você usar os espaços públicos, parques, praia, campo, enfim, tem muitos espaços adequados para trabalhar com seus clientes. Aí você tem 3 dicas e agora eu vou falar sobre os benefícios, o porquê de trabalhar com esse modelo de negócio. Bem, gente, essa questão de você oferecer para o seu cliente, né, para o seu futuro cliente, a possibilidade de ele contratar um personal para dar aula para ele, ele vai ficar feliz da vida. Ele vai ter um personal para atender ele por um preço bem mais acessível. Ele sabe que ele está dividindo aquele horário com mais 4 pessoas, mas não tem problema para ele, porque no fundo ele quer contratar você, ele quer treinar contigo e ele sabe que como ele não tem dinheiro para pagar individual ou em dupla, ele está disposto a dividir com outras pessoas, mas ele vai treinar com você, tá? Outra coisa também, óbvio, gente, otimização de tempo, como no atendimento em dupla. Aqui sim você vai otimizar o seu tempo. Afinal, são 5 pessoas treinando juntas. Você vai ampliar o seu leque de serviços, você vai pegar uma fatia maior do mercado, porque no atendimento individual, nós temos um grupo seleto de pessoas que podem pagar, a gente sabe disso. Muitas pessoas fazem de tudo, pagam, às vezes não tem condição, mas pagam porque eles valorizam muito isso, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que contratam um personal individual tem uma renda maior. No trabalho em dupla, no atendimento em dupla também, gente, a gente sabe que requer uma receita maior. Afinal, não é todo mundo que vai poder tirar e não vai fazer falta na receita dela 500, 600, R$ 1.000 por mês. Já aqui a gente já consegue pegar uma fatia maior do mercado e pensa que legal, você está atendendo essas pessoas nos pequenos grupos de 5 pessoas, daqui a pouco alguém ali é promovido, né? Começa a melhorar, começa a ganhar mais, aumentar seu salário, daqui a pouco ela fala assim, ó, João, cara, você tem espaço pra mim? Você tem horário pra eu treinar em dupla? Eu já tenho condição, eu quero. Ou daqui a pouco tu tem alguém em dupla que pergunta, você tem horário pra eu treinar individual? Agora eu posso pagar e eu quero mais essa atenção personalizada. Então por isso que é importante você ampliar o seu leque de serviços também no atendimento presencial, tá, gente? Você pode, obviamente, também melhorar essa questão do fator social, porque tem gente que não gosta de treinar dentro de academia, então você oferece o parque, você oferece uma sala de ginástica, você oferece treinar na beira da praia, agora no verão. Então esse fator social de estar junto com pessoas parecidas com ela, fora do ambiente da academia, isso melhora muito o engajamento desse cliente. E com certeza, se ele tá mais engajado, ele vai colher mais resultados, ele vai permanecer treinando com você por mais tempo. E são mais pessoas, obviamente, divulgando o seu trabalho, pessoas postando fotinhos pós-treino, marcando o seu perfil, usando a sua hashtag, falando bem de você, e isso traz mais clientes. Vamos falar sobre precificação agora? Então, baseado no nosso preço de R$60 o treino, quanto que a gente vai gerar de desconto aqui? A minha sugestão, novamente, é que não seja 50% nem 40%. Que não seja o valor que a gente vai cobrar ali, né? Que não seja 50%, que seja 60%, tá, gente? 60% de R$60. A gente colocou em dupla que vai ser 70%, aqui 60%. Vamos fazer a continha de novo? Olha só, ficou R$36 por treino que cada pessoa vai pagar. R$36, gente, é muito pouco.
R$ 36. E aqui a minha sugestão é que os treinos sejam de 1 hora, tá, gente? Porque são mais pessoas, a gente tem que contar que aquele início da aula demora um pouquinho mais, a finalização também. Então aqui você vai preencher 1 hora e se você for trabalhar com mais de um grupo, você não vai colar os horários, você vai deixar um intervalinho de pelo menos 5 minutos. Então, se a gente vai trabalhar com R$ 36 por treino por pessoa, eu tenho um grupo de 5 pessoas, multiplicamos por 5, olha só que interessante. Agora, meu colega, você não vai faturar 60 e nem 84 por treino. Você vai faturar 184 por treino. Ficou bem legal, né? Ficou bem interessante agora. Fran, quantos grupos eu devo fechar? Nesse cenário que eu tô montando aqui, é um grupo só. Um grupo de 5 pessoas. Vamos para as continhas? Então, se eu vou trabalhar com um grupo de 5 pessoas, eu vou faturar, como eu falei, R$ 180 por treino. E eu vou fazer uma conta da seguinte forma. Coloque esses clientes a treinar no horário do meio-dia, se for dentro de uma academia. É claro que se for no parque, na praia, não dá, nós vamos ter que ver outro horário. Mas dentro de uma academia, meio-dia. Pega uma sala que não tem aula, negocia com o coordenador da empresa, com o gerente, passa uma comissão e atenda esses clientes lá. Meio-dia, segunda, quarta e sexta, ok? E aí você vai fazer a continha de 180 vezes 3 treinos por semana, vezes 4 semanas. R$ 2.160, gente. R$ 2.160 com um grupo de 5 pessoas. Vamos fazer contas de novo? 2.160 mais 6.480. Deu quase R$ 10.000 por mês. Você chegou em 8.640, gente. Olha só, falta muito pouco para chegar lá. Vamos então falar do quarto modelo de negócio? Vamos falar sobre consultoria fitness online agora. Chegamos no quarto modelo de negócio, que é um negócio que eu adoro falar a respeito, né, gente? Amo falar sobre consultoria fitness online e super incentivo vocês a entrar para esse negócio, para complementar a sua renda de atendimento presencial, seja ele individual, em dupla ou pequenos grupos, ou quem sabe até viver de consultoria fitness online. Mas esse vídeo é sobre como complementar a sua renda de atendimento presencial, então eu trouxe aqui um cenário bem tranquilo. Vamos fazer uma continha para ver quanto que falta para chegar em 10 mil? Se eu tenho um faturamento de 8.640 até agora, menos 10 mil, me falta apenas R$ 1.360. Fran, é difícil faturar isso com consultoria fitness online? Não, não é nada difícil. Não é fácil também, porque se você não tem o seu modelo estruturado, você precisa passar por algumas etapas, mas uma vez que você tiver o seu método estruturado, você estiver se posicionando nas redes sociais, vai ser muito tranquilo chegar nesse faturamento. E aí eu fiz novamente uma pesquisa de mercado, porque agora eu precisei fazer, né? Porque o jogo do atendimento online, através de consultoria fitness online, comparado com o jogo de atendimento presencial, não tem nada a ver. São estratégias diferentes, são perfis de públicos diferentes, é tudo muito diferente. Então, por isso, uma pesquisa de mercado. Eu identifiquei que tem muita variação também, muita variação. Eu escolhi, então, uma média ali, para quem está começando agora, de começar ofertando os seus produtos digitais por R$ 120 mensais. Uma média, tá, gente? Então, se eu tenho R$ 1.360 dividido por 120, isso quer dizer que eu tenho que vender para mais ou menos 11, 12 pessoas. Vamos colocar 12 pessoas. Eu tenho que vender para 12 pessoas e fechar contratos, é claro, de preferência anual, né? Anual, semestral, trimestral. Não trabalhar com mensalidade, porque não é uma garantia para o próximo mês. Então, eu vou trabalhar com pelo menos um trimestral e um semestral e mais para frente começar a trabalhar com anual. Aí sim você tem mais tranquilidade, assim, não é uma garantia também, mas pelo menos você tem um contrato segurando esse cliente com cláusulas bem amarradas, certo? Então, 120 vezes 12 clientes, pronto, faturamento de 1.440. Somando com 8.640, fechei. Eu cheguei em R$ 10.080. Tá, Fran, tá fácil, né? No papel, na teoria, tudo é muito bonito. Vamos lá, como é que você vai trabalhar com isso, tá? Com consultoria fitness online. Você viu que você vai trabalhar somente de manhã com atendimento presencial? Segunda, quarta e sexta, 6, 7, 8, 9, 10 e depois meio-dia.
terça e quinta, 6, 7, 8 e 9. Você vai ter muito tempo disponível para trabalhar com consultoria. Minha sugestão, trabalhe de tarde com isso e não à noite. À noite é ruim, você não pode ficar ligando para o seu cliente, mandando o áudio, a sua família está em casa, você precisa ter tempo para ela, você tem que ter tempo para treinar, para estudar, para descansar, para talvez praticar um hobby que você sempre sonhou. Faça consultoria fitness online à tarde. E o que você vai fazer nesse horário? Você vai prescrever, você vai entregar, você vai fazer pós-venda, você vai controlar as suas finanças, você vai gerar conteúdo no período da tarde, de segunda a sexta, das 14 até as 18 horas. E ainda assim vai te sobrar todas as noites e os finais de semana. Legal, né, gente? Mas talvez você ainda esteja se perguntando, mas como, Fra? Isso é muito fácil para você que já está aí trabalhando desde 2009 como personal, que tem um monte de conteúdo aí nas redes sociais. Gente, mas eu também comecei do zero. Eu não estou dizendo que você vai faturar 10 mil amanhã, mas você precisa começar, não é? Você precisa colocar em ação o seu plano em ação. Então, eu não tenho um plano? Eu tenho aqui uma estratégia, várias formas aqui. Eu estruturei um modelo de negócio. Na verdade, eu estruturei 4 modelos de negócio para que eles sejam feitos simultaneamente. Eu mostrei que é possível. Eu peguei preços lá embaixo, não peguei preços lá de cima. Eu peguei preços lá de baixo. Eu tenho certeza que você tem total condição, você tem capacidade para faturar 10 mil reais. Mas se você está com dúvida de como fazer isso acontecer, vamos combinar o seguinte? Eu vou gravar outro vídeo de como converter mais clientes. Melhor, eu vou ensinar você como fazer conteúdo aqui nas redes sociais para converter. O que você acha? Fique ligado que logo mais esse vídeo vai ao ar também.